Em uma noite sem lua, o silêncio do campo é quebrado apenas pelo vento cortante e pelo ranger de uma porta enferrujada. Isolado do mundo, um homem luta para sobreviver em uma fazenda decadente, cercado por lembranças dolorosas e escolhas que o perseguem. O galpão, antigo e esquecido, guarda mais do que ferramentas e poeira. Ali, vozes sussurram segredos que ninguém deveria ouvir. O protagonista, assombrado por suas próprias culpas e pela necessidade de sustentar a família, se vê diante de uma presença sobrenatural que parece conhecer seus medos mais profundos. Entre a necessidade de sobreviver, o peso da consciência e o terror do desconhecido, ele é forçado a confrontar não apenas o que habita o galpão, mas também os fantasmas que carrega dentro de si. A cada noite, a linha entre realidade e pesadelo se torna mais tênue, levando o público a uma jornada de suspense, medo e reflexão sobre as forças invisíveis que moldam nossas vidas. A noite cai pesada sobre o campo, cobrindo tudo com um manto de escuridão densa. O céu, sem estrelas, parece pressionar a terra, tornando o ar mais frio e cada sombra mais ameaçadora. O vento sopra entre as árvores retorcidas, fazendo as folhas secas dançarem pelo terreiro, enquanto o velho galpão range ao longe, como se protestasse contra o tempo e o abandono. A fazenda, outrora cheia de vida, agora é apenas um eco do passado. O mato alto engole as cercas e o cheiro de terra úmida se mistura ao de ferrugem e madeira podre. O único som constante é o tic-tac de um relógio antigo, dentro da casa principal, marcando o tempo para alguém que já não sente pressa. É nesse cenário que vive Jonas, um homem de meia idade, rosto marcado pelo sol e pelos anos de trabalho duro. Ele carrega nos ombros o peso de uma família que depende dele, mesmo que a esperança já tenha se tornado escassa. O olhar de Jonas é sempre atento, desconfiado, como se esperasse que algo ou alguém surgisse da escuridão a qualquer momento. Todas as noites, Jonas repete a mesma rotina. Tranca as portas, verifica as janelas, caminha até o galpão para garantir que nada foi mexido. O galpão, afastado da casa, é um lugar que ele evita durante o dia, mas que à noite se torna um ponto de preocupação constante. Dizem que ali, há muitos anos, algo terrível aconteceu. Uma tragédia que ninguém gosta de comentar, mas que todos sentem no ar. Jonas não acredita em fantasmas, ou pelo menos tenta não acreditar. Mas ultimamente tem ouvido coisas. Sussurros, passos, o som de algo arranhando as paredes do galpão. Ele tenta se convencer de que é apenas o vento, ou ratos, ou sua própria imaginação cansada. Mas no fundo, sabe que há algo errado. Algo que o observa, que conhece seus segredos, que espera o momento certo para se revelar. Enquanto caminha pelo terreiro, sentindo o frio subir pelas pernas, Jonas pensa em tudo o que perdeu e no que ainda pode perder. A necessidade de manter a fazenda funcionando o obriga a ignorar o medo, mas cada noite parece mais longa, cada sombra mais densa, e ao longe o galpão permanece imóvel, como um sentinela silencioso, guardando vozes que ninguém deveria ouvir. A lenda do galpão é antiga, passada de geração em geração, mas para Jonas ela nunca foi tão real quanto agora. Ele sente que está sendo testado, por forças que não entende, por escolhas que não pode desfazer. E enquanto a noite avança, a sensação de que algo terrível está prestes a acontecer se torna impossível de ignorar. A solidão, o medo e a culpa se misturam no coração de Jonas, preparando o terreno para o que está por vir. O galpão o chama, e ele sabe que cedo ou tarde terá que responder. A madrugada avança e o frio se intensifica, penetrando pelas frestas da casa e fazendo Jonas estremecer sob o cobertor puído. O sono não vem fácil. Ele se revira na cama,
ouvindo o vento zunir lá fora, trazendo consigo ruídos que parecem sussurros distantes. O relógio marca 3 horas quando um estalo seco ecoa do lado de fora, vindo da direção do galpão. Jonas prende a respiração, o coração acelerando. Ele tenta se convencer de que é apenas a madeira velha cedendo ao frio, mas algo dentro dele sabe que não é só isso. Na manhã seguinte, Jonas acorda com o rosto cansado e os olhos fundos. O café forte não afasta a sensação de inquietação. Ele olha pela janela, observando o galpão ao longe, envolto por uma névoa fina que parece nunca se dissipar completamente. O lugar sempre foi motivo de desconforto, mas agora há algo diferente, uma presença que parece mais próxima, mais atenta. Enquanto cuida das tarefas do dia, Jonas tenta se distrair. Alimenta os poucos animais que restaram, conserta uma cerca caída, mas a cada passo sente o olhar invisível do galpão sobre si. Ele se lembra das histórias que ouvia quando criança, contadas em voz baixa pelos mais velhos, sobre o homem que desapareceu ali dentro, sobre os gritos que alguns juravam ter ouvido nas noites de tempestade. Jonas sempre riu dessas histórias, mas agora elas voltam à sua mente com uma força perturbadora. No fim da tarde, ao recolher as ferramentas, Jonas percebe algo estranho. A porta do galpão, que ele tinha certeza de ter trancado na noite anterior, está entreaberta. O cadeado pende frouxo, como se alguém ou algo tivesse passado por ali. Ele se aproxima devagar, sentindo o estômago revirar. O cheiro de mofo e ferrugem é mais forte do que nunca. Ele empurra a porta com cautela, os olhos se ajustando à penumbra. Lá dentro tudo parece em ordem, mas há uma sensação de deslocamento, como se o ar estivesse mais pesado, mais denso. Jonas examina as prateleiras, as ferramentas penduradas, o chão coberto de poeira. Nada parece fora do lugar, mas ele sente que não está sozinho. Um arrepio percorre sua espinha quando, por um instante, tem a impressão de ver uma sombra se mover no canto do galpão. Ele pisca e a sombra desaparece, deixando apenas o eco de um sussurro quase inaudível. Jonas sai apressado, trancando a porta com mãos trêmulas. Ele tenta afastar o medo, dizendo a si mesmo que está cansado, que a solidão está pregando peças em sua mente. Mas naquela noite, os sonhos são agitados. Ele se vê caminhando pelo galpão escuro, ouvindo vozes que o chamam pelo nome, vozes que conhecem seus segredos mais profundos. Ele acorda suando frio, o coração disparado, com a sensação de que algo está prestes a acontecer. Os dias seguintes são marcados por pequenos incidentes. Ferramentas mudam de lugar. Pegadas aparecem na terra úmida ao redor do galpão, mesmo quando Jonas tem certeza de que ninguém esteve ali. Ele começa a duvidar de si mesmo, questionando sua sanidade. O medo se mistura à culpa. Ele pensa na dívida que o sufoca, na família que depende dele, nas escolhas que fez para tentar salvar a fazenda. Cada vez que se aproxima do galpão, sente o peso dessas decisões, como se o lugar absorvesse sua angústia e a devolvesse em forma de sussurros e sombras. Certa noite, enquanto fecha as janelas, Jonas ouve claramente uma voz vinda do galpão. Não é um grito nem um lamento, mas um chamado baixo, insistente, que repete seu nome. Ele congela, o sangue gelando nas veias. Por um momento pensa em correr, em abandonar tudo, mas a necessidade fala mais alto. Ele precisa da fazenda, precisa enfrentar o que quer que esteja ali, por mais aterrorizante que seja. Na manhã seguinte, Jonas decide procurar ajuda. Vai até a vila mais próxima, conversa com o velho Padre Antônio, conhecido por sua sabedoria e por conhecer as histórias antigas da região. O padre o escuta em silêncio, o olhar grave. Quando Jonas termina, o padre faz o sinal da cruz e diz que há coisas que não pertencem a este mundo, que às vezes os mortos ficam presos por causa dos pecados dos vivos.
Ele aconselha Jonas a rezar, a buscar redenção, mas Jonas sente que isso não será suficiente. De volta à fazenda, Jonas sente o peso da responsabilidade. Ele pensa na família, nos vizinhos que já se afastaram, no isolamento que só aumenta. O galpão se tornou um símbolo de tudo o que ele teme e tudo o que precisa enfrentar. As noites se tornam mais longas, os sussurros mais claros. Ele começa a perceber que a presença no galpão não é apenas uma ameaça, mas também um reflexo de sua própria culpa, de seus próprios erros. Em uma noite especialmente escura, Jonas decide enfrentar o galpão de uma vez por todas. Armado com uma lanterna e uma coragem desesperada, ele atravessa o terreiro, sentindo o vento gelado cortar sua pele. Cada passo é uma luta contra o medo, contra a vontade de fugir. Ao abrir a porta, a escuridão parece engoli-lo. Ele avança, iluminando cada canto, procurando a origem das vozes. De repente, a lanterna falha, mergulhando Jonas em completa escuridão. O silêncio é quebrado por um sussurro próximo, tão claro que ele sente o hálito frio em seu rosto. Você não pode fugir do que fez, diz a voz, e Jonas sente as pernas fraquejarem. Ele tenta responder, mas as palavras morrem em sua garganta. O galpão inteiro parece pulsar com uma energia sombria, como se estivesse vivo, respirando junto com ele. Jonas sai correndo, tropeçando na porta, caindo de joelhos no terreiro. Ele chora, não apenas de medo, mas de exaustão, de culpa, de desespero. Pela primeira vez, admite para si mesmo que não pode enfrentar aquilo sozinho, que precisa de ajuda, que precisa mudar. O galpão permanece em silêncio, mas Jonas sabe que a luta está apenas começando. O vínculo entre ele e a presença sobrenatural se fortaleceu. E agora ele entende que, para sobreviver, terá que confrontar não apenas o fantasma do galpão, mas também os fantasmas que carrega dentro de si. Os dias seguintes àquela noite são marcados por um silêncio pesado, quase sufocante. Jonas sente que algo mudou dentro dele, como se a presença do galpão tivesse deixado uma marca invisível em sua alma. Ele evita olhar para o velho edifício, mas sente sua influência em cada canto da fazenda. O medo, antes difuso, agora é uma presença constante, acompanhando-o como uma sombra. A rotina de Jonas se torna mecânica. Ele acorda cedo, cuida dos animais, tenta consertar o que pode, mas tudo parece inútil diante do peso que carrega. As noites são ainda piores. O sono é interrompido por pesadelos vívidos. Ele se vê preso no galpão, cercado por vozes que o acusam, por rostos que não reconhece, mas que parecem saber tudo sobre ele. Em um desses sonhos, ele vê sua própria família, distante, olhando para ele com decepção e tristeza. Jonas acorda gritando, o suor frio escorrendo pelo rosto, o coração disparado. Aos poucos, ele começa a perceber que não está apenas sendo assombrado por uma entidade externa, mas também por seus próprios erros e escolhas. A dívida que o sufoca, as promessas não cumpridas, a sensação de fracasso como pai e marido, tudo isso se mistura à presença do galpão, tornando impossível separar o real do sobrenatural. Jonas sente que está à beira de um colapso, mas não pode se dar ao luxo de fraquejar. A fazenda depende dele, sua família depende dele, e ele não pode simplesmente fugir. Em busca de respostas, Jonas decide investigar a história do galpão. Ele vasculha antigos papéis, guardados em uma caixa de madeira, encontra cartas amareladas, recibos, anotações feitas por seu avô. Descobre que, décadas atrás, o galpão foi palco de uma tragédia. Um trabalhador, acusado injustamente de roubo, foi trancado ali durante uma noite de tempestade e nunca mais foi visto. Dizem que ele morreu de frio e fome e que sua alma ficou presa ao lugar, buscando justiça ou vingança. Jonas sente um calafrio ao perceber que a história do galpão se mistura à sua própria. Ambos marcados por injustiças,
ambos carregando o peso de decisões erradas. A revelação o abala profundamente. Ele começa a se perguntar se a presença que sente é realmente maligna ou se é apenas uma alma perdida, clamando por reconhecimento e redenção. Essa dúvida o consome, mas também acende uma centelha de esperança. Talvez, se conseguir entender o que aconteceu, possa libertar, não apenas o fantasma do galpão, mas também a si mesmo. Jonas procura novamente o padre Antônio, desta vez disposto a ouvir mais do que conselhos. O padre o recebe com um olhar preocupado, mas paciente. Jonas conta tudo: os sonhos, os sussurros, a sensação de culpa. O padre fala sobre perdão, sobre a necessidade de enfrentar o passado para construir um futuro. Ele sugere que Jonas faça uma oração no galpão, não para expulsar o espírito, mas para pedir perdão por si mesmo, por sua família, por todos que sofreram ali. A ideia assusta Jonas, mas também lhe dá um propósito. Ele passa o dia preparando-se, escrevendo uma carta de desculpas, separando uma vela, um terço, um pouco de pão e água, símbolos de humildade e reconciliação. Ao anoitecer, com o coração apertado, ele caminha até o galpão. O vento sopra forte, as árvores balançam, e o céu parece mais escuro do que nunca. Dentro do galpão, Jonas acende a vela, ajoelha-se no chão frio e começa a rezar. Sua voz treme, mas ele insiste, pedindo perdão por seus erros, pelos erros de seus antepassados, por todo o sofrimento causado. Ele lê a carta em voz alta, as palavras ecoando nas paredes vazias. Por um momento, tudo fica em silêncio. Então, um frio intenso percorre o ambiente e Jonas sente uma presença ao seu lado. Ele fecha os olhos, lágrimas escorrendo pelo rosto, e repete: "Me perdoe. Eu não sabia. Eu quero ajudar." De repente a vela se apaga e Jonas é envolvido por uma escuridão total. Ele sente uma mão gelada tocar seu ombro, mas, em vez de medo, sente uma estranha paz. Uma voz sussurra em seu ouvido, não mais acusatória, mas triste: "Eu só queria ser ouvido." Jonas abre os olhos e vê por um breve instante a silhueta de um homem, os olhos cheios de dor e esperança. Então, tudo desaparece e o galpão volta ao silêncio. Jonas sai do galpão cambaleando, o corpo exausto, mas o coração mais leve. Ele sente que algo mudou, que a presença não é mais tão opressora. Ainda há medo, ainda há dúvidas, mas agora há também a possibilidade de redenção. Ele passa a cuidar do galpão com mais respeito, limpando o lugar, deixando flores e velas acesas. Aos poucos, os sonhos se tornam menos frequentes, os sussurros mais distantes. No entanto, a luta interna de Jonas está longe de terminar. Ele percebe que, para realmente se libertar, precisa enfrentar não apenas o passado do galpão, mas também o seu próprio. Precisa conversar com a família, admitir seus erros, pedir perdão. Precisa aceitar que não pode carregar tudo sozinho, que precisa de ajuda, de apoio, de amor. A transformação de Jonas é lenta e dolorosa, mas real. Ele começa a se abrir mais, a buscar conselhos, a aceitar a ajuda dos vizinhos. A fazenda continua enfrentando dificuldades, mas agora ele sente que não está mais sozinho. O galpão, antes símbolo de medo e culpa, torna-se um lugar de reflexão e memória, um lembrete de que todos carregam fantasmas, mas que é possível enfrentá-los e, quem sabe, encontrar paz. A presença sobrenatural não desaparece completamente, mas se transforma. Em vez de ameaçar, ela parece vigiar, proteger, como se o espírito finalmente tivesse encontrado algum consolo. Jonas entende que o verdadeiro inimigo nunca foi o fantasma do galpão, mas sim os próprios medos, culpas e arrependimentos que ele se recusava a enfrentar.
A cada dia, Jonas sente-se mais forte, mais capaz de lidar com os desafios. Ele sabe que a estrada ainda é longa, que o passado não pode ser apagado, mas pode ser compreendido e, talvez, perdoado. O galpão permanece, ali silencioso. Mas agora, quando Jonas passa por ele, sente não mais o peso do medo, mas a leveza da esperança. A calmaria que Jonas experimenta após o ritual de perdão é breve. Nos dias que se seguem, a fazenda parece respirar aliviada, mas há uma tensão no ar, como se o próprio tempo estivesse suspenso, aguardando um desfecho. Jonas sente que a presença no galpão mudou, mas não desapareceu. O silêncio, antes opressor, agora é expectante, como se algo aguardasse o momento certo para se revelar. Naquela semana, uma tempestade se anuncia. O céu se fecha em nuvens pesadas e o vento uiva entre as árvores, trazendo consigo o cheiro de terra molhada e eletricidade. Jonas sente um pressentimento ruim, uma inquietação que cresce a cada trovão distante. Ele tenta se ocupar, mas tudo parece conspirar para levá-lo de volta ao galpão. As luzes da casa piscam, a energia oscila e os animais se agitam, como se pressentissem o que está por vir. Na noite em que a tempestade finalmente desaba, Jonas está sozinho. A família foi passar uns dias na cidade, tentando escapar do clima pesado que pairava sobre a fazenda. Ele se sente vulnerável, mas também determinado. Sabe que aquela será a noite decisiva, o momento em que terá de enfrentar, de uma vez por todas, o que habita o galpão e o que habita dentro de si. A chuva cai pesada, tamborilando no telhado, enquanto relâmpagos iluminam o campo em flashes fantasmagóricos. Jonas observa o galpão pela janela, vendo sua silhueta recortada contra o céu tempestuoso. Um trovão mais forte faz a casa tremer, e por um instante ele vê uma luz tênue brilhar dentro do galpão, como se alguém tivesse acendido uma lanterna. O medo aperta seu peito, mas ele sabe que não pode mais fugir. Vestindo o casaco, Jonas pega a lanterna e atravessa o terreiro encharcado. Cada passo é uma luta contra o vento e a chuva, mas também contra o pânico que ameaça dominá-lo. Ao se aproximar do galpão, percebe que a porta está aberta, balançando ao sabor do vento. Ele entra, sentindo o cheiro de mofo e terra molhada, e fecha a porta atrás de si, isolando-se do mundo exterior. Lá dentro, a escuridão é quase total, exceto pela luz fraca que parece emanar de um canto do galpão. Jonas avança, a lanterna tremendo em sua mão. O ar está gelado e ele sente a presença mais forte do que nunca, como se o próprio espaço estivesse distorcido. Sussurros ecoam pelas paredes, vozes sobrepostas, algumas familiares, outras desconhecidas. Ele ouve seu nome, ouve acusações, ouve pedidos de ajuda. De repente, a lanterna apaga e Jonas é envolvido por uma escuridão absoluta. O pânico ameaça dominá-lo, mas ele se força a respirar fundo, a lembrar das palavras do padre, do ritual, de perdão. Ele fecha os olhos e começa a rezar, não apenas por si, mas por todos que sofreram ali, por todos que carregam culpas e arrependimentos. As vozes aumentam, tornando-se um coro ensurdecedor, até que, de repente, tudo silencia. Quando Jonas abre os olhos, vê diante de si a figura do homem que morreu no galpão. Não é um espectro aterrorizante, mas uma presença triste, marcada pelo sofrimento. Os olhos do fantasma refletem dor, mas também esperança. Jonas sente as lágrimas escorrerem pelo rosto e, com a voz embargada, pede perdão mais uma vez, não apenas por si, mas por todos que falharam com aquele homem. O fantasma se aproxima e Jonas sente um frio intenso, mas não há mais medo, apenas compaixão. A figura toca seu ombro e naquele instante Jonas é invadido por uma enxurrada de memórias que não são suas. A injustiça, o desespero, a solidão do homem trancado ali, a sensação de abandono.
Jonas compreende finalmente o peso daquele sofrimento e promete em voz alta que fará tudo o que puder para honrar sua memória, para não repetir os erros do passado. A tempestade lá fora atinge seu auge e um raio ilumina o galpão, revelando, por um breve momento, dezenas de rostos nas paredes, rostos de todos que de alguma forma foram marcados por aquele lugar. Jonas sente o peso de todas aquelas vidas, mas também sente uma força nova crescer dentro de si. Ele entende que não está sozinho, que todos carregam suas dores, mas que é possível buscar redenção, é possível mudar. O fantasma sorri, um sorriso triste, mas grato, e começa a se dissipar como névoa ao sol. As vozes cessam e o galpão se enche de uma paz silenciosa, quase sagrada. Jonas cai de joelhos, exausto, mas aliviado. Ele sente que finalmente o ciclo foi quebrado, que o espírito encontrou descanso e que ele próprio pode começar a se perdoar. Quando a tempestade passa, Jonas permanece ali, sentado no chão do galpão, ouvindo apenas o som da chuva suave e sentindo, pela primeira vez em muito tempo, uma leveza no peito. Ele sabe que a vida não será fácil, que ainda há muito a enfrentar, mas agora tem a certeza de que é possível seguir em frente, de que é possível transformar dor em aprendizado, medo em coragem. Ao sair do galpão, Jonas olha para trás e vê na porta a silhueta do homem, agora serena, acenando em despedida. Ele sorri e, com o coração renovado, caminha de volta para casa, pronto para recomeçar. O sol nasce tímido no horizonte, tingindo o céu de tons dourados e rosados, como se a própria natureza quisesse lavar a noite de tempestade e sofrimento. Jonas caminha lentamente pelo terreiro, sentindo a terra úmida sob as botas e o cheiro fresco de renovação no ar. O galpão, agora banhado pela luz suave da manhã, parece menos ameaçador, quase parte da paisagem, como se finalmente tivesse encontrado seu lugar no tempo e na memória. Jonas para diante da porta do galpão, que permanece fechada, mas como uma barreira de medo. Ele a toca com respeito, lembrando-se da promessa feita ao espírito e a si mesmo. Sabe que aquele lugar nunca será apenas um depósito de ferramentas ou um abrigo para animais. Será para sempre um símbolo de tudo o que foi enfrentado e superado. O galpão guarda histórias, dores e agora também redenção. Ao retornar para casa, Jonas encontra a família à sua espera. O reencontro é silencioso, mas carregado de significado. O olhar de sua esposa, antes marcado pela preocupação, agora revela alívio e esperança. Os filhos, ainda pequenos, correm para abraçá-lo. E Jonas sente o peso da responsabilidade, mas também a força do amor que os une. Ele percebe que, apesar de todos os erros e dificuldades, ainda há tempo para reconstruir, para ser melhor. Nos dias que se seguem, Jonas se dedica a restaurar a fazenda, mas acima de tudo, a restaurar os laços com a família e a comunidade. Ele procura os vizinhos, pede desculpas por seu isolamento e compartilha sua história, não como um pedido de piedade, mas como um alerta e um convite à reflexão. Fala sobre o galpão, sobre o espírito que ali habitava, sobre a culpa e o perdão. Alguns escutam com ceticismo e outros com temor, mas todos sentem a sinceridade em suas palavras. Aos poucos, a fazenda volta a receber visitas. Os vizinhos ajudam nas colheitas, as crianças brincam no terreiro e a solidão que antes dominava o lugar dá lugar a uma sensação de pertencimento. Jonas percebe que, ao enfrentar seus próprios demônios, abriu espaço para que outros também enfrentassem os seus. O galpão, antes evitado por todos, passa a ser visto com respeito, como um memorial silencioso das dores e superações da comunidade. Jonas mantém o hábito de acender uma vela no galpão toda semana, em memória do homem que ali perdeu a vida e de todos que, de alguma forma, foram marcados pelo sofrimento.
Ele entende que o perdão não apaga o passado, mas permite que se construa um futuro diferente. A cada vela acesa, a cada oração sussurrada, ele sente a presença do Espírito, não mais como uma ameaça, mas como um guardião silencioso, um lembrete constante de que a redenção é possível. As noites ainda trazem lembranças e, vez ou outra, Jonas acorda com o eco distante de vozes no vento. Mas agora, em vez de medo, sente compaixão. Ele aprendeu a conviver com seus fantasmas, a escutá-los, a aprender com eles. Sabe que a vida é feita de escolhas e que cada decisão carrega consequências, mas também oportunidades de mudança. A experiência no galpão transforma Jonas profundamente. Ele se torna mais paciente, mais atento às necessidades dos outros, mais disposto a perdoar e a pedir perdão. A relação com a família se fortalece, baseada não mais em obrigações ou expectativas, mas em compreensão e apoio mútuo. Jonas ensina aos filhos que coragem não é ausência de medo, mas a capacidade de enfrentá-lo, de olhar para dentro e reconhecer as próprias falhas. Com o tempo, a história do galpão se espalha pela região, tornando-se uma lenda local. Alguns a contam como um aviso sobre os perigos de ignorar o passado, outros como um exemplo de superação e esperança. Para Jonas, é uma lembrança viva de que todos carregam sombras, mas que é possível iluminá-las com honestidade, humildade e amor. A fazenda prospera lentamente, não por milagres, mas pelo esforço coletivo e pela confiança restaurada. Jonas sente orgulho do que construiu, mas acima de tudo, sente gratidão pela segunda chance que recebeu. Ele sabe que nunca estará completamente livre dos fantasmas, mas aprendeu a conviver com eles, a escutá-los e a transformá-los em aliados na busca por uma vida mais plena. No fim de cada dia, Jonas observa o pôr do sol do alpendre, sentindo a brisa suave e ouvindo os sons tranquilos do campo. Ele reflete sobre tudo o que viveu, sobre as escolhas difíceis, sobre o medo e a culpa, mas também sobre o perdão e a esperança. Sabe que a verdadeira força está em reconhecer as próprias fraquezas e buscar, a cada dia, ser um pouco melhor. A história de Jonas e do galpão permanece viva, não apenas nas paredes antigas ou nas memórias da família, mas no coração de todos que ouviram seu relato. É um lembrete de que as forças invisíveis que nos cercam, sejam elas sobrenaturais ou emocionais, têm o poder de nos destruir ou de nos transformar, dependendo de como escolhemos enfrentá-las. Ao final, Jonas deixa uma mensagem para quem quiser ouvir. Não fuja dos seus fantasmas, escute-os, aprenda com eles e permita-se mudar. Só assim é possível encontrar paz, mesmo nos lugares mais escuros da alma. Assim, o galpão permanece, silencioso e imponente, guardando vozes que ninguém deve ignorar, mas que, quando ouvidas com coragem e compaixão, podem se transformar em lições de vida e esperança para todos nós.